Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Considere a questão da formulação competente de informações sobre o carro B que se todo motorista, mais cedo ou mais tarde, se pergunta sobre a venda de seu carro. Entretanto, para vender o veículo rapidamente, você precisa saber como redigir um anúncio sobre a venda do carro. Essa questão deve ser abordada com competência e responsabilidade. Publicação. Primeiro, é necessário determinar como o anúncio será colocado em publicações impressas. Isso pode incluir revistas, jornais, a mídia local ou publicações populares. Uma das condições de veiculação é o pagamento pela publicação, internet. Oportunidades de publicação de informações sobre o carro, as mais amplas. Como regra geral, não há taxa de veiculação. É possível obter alta publicidade usando portais de carros populares em alto. Ru, Dron. Ru, Automail. Ru, Autoneus. Ru e assim por diante. A melhor opção é uma combinação, em um texto curto sobre a venda do carro pode ser publicado em um jornal e um texto detalhado pode ser publicado na internet, e desejável publicá-lo em vários recursos importantes, inclusive regionais. Formulação. A segunda etapa será a formulação de um anúncio sobre a venda de um carro. É necessário compor o texto detalhadamente, mas sem excessivo ascetismo. O que é recomendado escrever, características técnicas, a marca e modelo do carro, cilindrada do motor, tipo de caixa de câmbio e transmissão. Dados dinâmicos, a não necessariamente, alterações no projeto do carro, a se houve alguma, e assim por diante, condição e detalhes significativos da operação do carro. Isso inclui informações sobre a condição da carroceria, do motor de combustão interna e do trem de pouso. Também é possível escrever os termos e o local onde o serviço técnico atuou, representação oficial e não oficial, foi realizado, presença. Ausência do livro de serviço, cor. Um parâmetro insignificante do carro, à primeira vista, pode desempenhar um papel decisivo na venda do carro. Se o carro tiver uma gama combinada de interiores, o anúncio também deve falar sobre isso. Isso se deve às preferências pessoais. Além disso, o acabamento interno leve, por exemplo, com o tempo se torna exigente em termos de cuidados com ele e equipamentos. Os equipamentos desempenham um papel importante e determinam em grande parte o valor do carro. O comprador prestar atenção à presença e ausência de um pacote elétrico, sistema multimídia, sistemas de segurança ativa, a controle de estabilidade, abraços, sistema de distribuição de forca de frenagem e assim por diante, e passiva, a número de airbags e sua localização, número de proprietários. Esses dados são indicados no pontos a passaporte do veículo. A propósito, uma anotação no pontos 3 ou mais proprietários pode reduzir o interesse no carro, especialmente com baixa quilometragem. Ano de lançamento recente. Isso se deve aos revendedores e aos esquemas obscuros de revenda de qualquer veículo. Isso não significa que um anúncio não deva conter um número de ex-proprietários. Simplesmente, se o carro for relativamente novo, é necessário fazer uma provisão para a presença de todos os documentos necessários. O mesmo livro de serviço, o pontos K original, para evitar situações ambíguas, ano de fabricação, quilometragem, etc. A data de fabricação e a quilometragem do carro devem estar presentes. Além disso, na venda do carro, é possível especificar a presença de pneus de inverno, a instalação de quaisquer dispositivos fora do padrão e dispositivos, aquecedor autônomo, navegação, Parktronix, sensores adicionais e assim por diante. É necessário especificar a região, cidade para simplificar a pesquisa para você, comprador. Preço, bem como a possibilidade de barganha, detalhes de contato do vendedor, nome, número de telefone. Conteúdo. O texto do anúncio de automóvel deve exibir apenas o que interessa ao comprador em potencial. Em outras palavras, não faz sentido escrever sobre a espinha de peixe no para-brisa ou nos paralamas, como exemplo, essas são informações superfluas que não carregam uma carga semântica. As exceções são os acessórios projetados para afetar o desempenho do carro. E é aconselhável compor um anúncio levando em consideração a presença de defeitos da máquina, se houver lascas, amassados,
rachaduras, corrosão, mau funcionamento do motor de combustão interna, caixa de câmbio e assim por diante. No decorrer da venda, é possível distinguir 3 estados condicionais do carro em excelente e ideal. A carroceria e os sistemas do carro estão em perfeitas condições, não há necessidade de substituição, reparo, satisfatório. Há defeitos ou significativos insignificantes, algo precisa ser substituído, com defeito. O automóvel não está em movimento devido a um acidente, quebra de no importante. Foto. Para um anúncio completo, você precisa de imagens do carro que está sendo vendido. O próprio carro deve ser preparado para a sessão de fotos, a lavagem da carroceria salão. Recomenda-se fazer fotos de alta qualidade e resolução. O processamento em editores gráficos das imagens recebidas é indesejável. De que ângulos e melhor tirar fotos em perfil, rosto inteiro, carroceria, interior ou painel de instrumentos com quilometragem visível. Fundo geral, detalhes notáveis, compartimento de bagagem. É importante perceber que nenhum anúncio de venda de carro competente fica sem fotos. Exemplo. Um exemplo de anúncio de venda de carro é parecido com o seguinte: em Honda Accord 8ª venda cor em preto, ano de lançamento em 2009. Quilometragem em 78.000 km, condição insatisfatória, a asa dianteira esquerda arrebentada em conexão com o acidente, há arranhões na pintura. Do para-choque traseiro, uma rachadura no para-brisa, motor em 2.4, a potência 201 HP, transmissão em manual de 6 marchas, equipamento Type S, ao pacote elétrico completo, controle climático de zona dupla, sensores de chuva, luz com modo automático, sistema de estabilização. VSA, revestimento combinado dos bancos, a couro alcântara, capas de pedal de alumínio. Número de proprietários no pontos, em 2, eu sou o segundo, a cada 15.000 na concessionária oficial Aoyama Motors, há um livro de serviço. Com cupons, adquirido adicionalmente, em pneus de inverno Michelin XS North, discos de roda sob ele, tamanho 224, 45R18. Preço, em 750.000 rublos, negociável na inspeção. Telefone 8915-20-20, valerá. O exemplo para o jornal é o seguinte: em vendendo Honda Accord 2.4 MT Type S 8ª, 2009, cor, preto. Quilometragem 78.000 km. A condição insatisfatória, há pequenas deficiências poucos ovu. O carro foi revisado na concessionária oficial, há um livro de serviço. Há um conjunto de pneus de inverno Michelin 224 45R18. Preço 750.000 rublos, possível negociação. Telefone 8915-20-20, valerá. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como escrever um anúncio eficaz para a venda de um carro. Lembre-se de destacar as principais características do veículo, ser honesto sobre seu estado e incluir informações de contato claras. Um bom anúncio pode fazer toda a diferença na hora de atrair potenciais compradores. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis e que você consiga vender seu carro rapidamente. Até a próxima!